Bom dia a todos. Nós temos que agradecer a Deus por este domingo tão maravilhoso, um céu azul, um sol radiante e a bênção de estarmos juntos numa data tão significativa quanto a de hoje. Nós vamos iniciar com uma pequena prece, buscando aquela postura interior necessária ao nosso recolhimento íntimo, procurando fixar o nosso pensamento em Jesus, da maneira como gostamos de pensar nele. Agradecendo, Senhor, por mais um dia, por toda a proteção que nos tem sido dada, pela oportunidade deste encontro, onde buscamos conhecer um pouco mais dos teus ensinamentos, compreender um pouco mais da sua vontade a nosso respeito. Agradecemos por esta casa que nos acolhe, aos bondosos amigos espirituais que nos assistem e que hoje estão conosco, buscando rememorar uma data tão significativa para o Espiritismo. Que possamos, Senhor, sob as suas bênçãos, ter uma manhã de muita paz e harmonia entre todos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pois bem, nós vamos mostrar para vocês hoje, saindo um pouquinho excepcionalmente do nosso conteúdo do Evangelho. Quando o Leonardo pediu se eu poderia trocar, porque eu sempre estou aqui no terceiro domingo de cada mês, se eu poderia ficar com o último domingo. E aí, quando eu fui olhar no calendário, era justamente 31 de março. E exatamente, mais ou menos, entre 10 e 11 horas da manhã, Kardec deixou o corpo físico. Então, eu confesso a vocês que eu estou numa palpitação tremenda, com o coração nas mãos, e perguntei ao Leonardo se seria interessante, neste dia, abrir um espaço para falarmos um pouco mais sobre o trabalho de Kardec e um dos presentes que ele nos deixou, que foi um trabalho realizado por ele e publicado na Revista Espírita de janeiro de 1869. A primeira contagem dos espíritas, do número de espíritas, foi realizado por ele. Mas é claro que ele não utilizou a metodologia que se emprega hoje para realizar pesquisas estatísticas. O trabalho efetuado por ele foi muito maior do que hoje é feito pelos órgãos responsáveis pelas pesquisas estatísticas de caráter e cunho científico. No caso, ele utilizou como material a sua correspondência pessoal, os assinantes da Revista Espírita, as suas relações pessoais, sobretudo com aqueles que frequentavam a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e os atendimentos que ele fazia, particularmente. E todo esse material permitiu que ele fizesse essa contagem sobre 10.000 observações. Isso mostra para a gente o quanto Kardec era organizado. Ao longo de 12 anos da sua tarefa no Espiritismo, de 1857 a 1869, ele trabalhou arduamente, mas trabalhou com organização, com método. Era muito organizado para conseguir fazer uma contagem em cima de 10.000 observações, manualmente. Não tinha Excel que fizesse esse trabalho naqueles tempos. E ele publicou os resultados dessa contagem na edição de janeiro de 1869 da sua Revista Espírita.
O volume de 1869 foi o último de Kardec, mas ele não é completo, ele não tem os 12 meses da revista. O de janeiro a abril foram escritos por Kardec. E depois, mais alguns meses, maio, junho, julho, aí a revista fechou. E depois tomou outros rumos. Mas até abril de 1869, todas as edições são de autoria do próprio Allan Kardec. Então, nós vamos mostrar para vocês algumas curiosidades daquela época e depois fazer uma comparação com o que nós temos atualmente. Mas em relação ao trabalho dele, ele escreveu algumas observações que importam para a gente seguir. Ele disse: o Espiritismo não é uma associação nem uma congregação. Seus aderentes, ou seja, ele chamava de adeptos, ao que hoje nós chamamos de espíritas que realmente participam, né? São declaradamente espíritas. Não estão inscritos em nenhum registro oficial. O Espiritismo é uma opinião que não exige qualquer profissão de fé. Basta simpatizar com a ideia para ser espírita. Ora, não sendo essa qualidade conferida por nenhum ato material e não implicando senão obrigações morais, não existe qualquer base fixa para determinar o número dos adeptos com precisão. Então, quando nós passamos a nos declarar espíritas, nós não preenchemos oficialmente nenhum documento. Por isso que ele diz, é uma opinião pessoal e que impõe obrigações morais. Nós não somos obrigados a preencher nenhum formulário, nenhum documento que registre oficialmente perante os órgãos públicos, governamentais, que somos espíritas, diferentemente do que acontece em outras casas religiosas. A obrigação é moral e não de registro material. Não se pode estimá-lo senão aproximadamente, ou seja, o número de espíritas, pelas relações e pela maior ou menor facilidade com que a ideia se propaga e como se propagava o espiritismo na época de Kardec. Esse número aumenta dia a dia numa proporção considerável. É um fato positivo, reconhecido pelos próprios adversários. A oposição diminui, prova evidente de que a ideia encontra mais numerosas simpatias. Isso consta no artigo publicado por ele na revista de janeiro de 69, antes de mostrar os resultados das suas pesquisas. Ele levou em conta 12 categorias: a nacionalidade, sexo, idade, nível de instrução, ideias religiosas, fortuna, estado moral, classe social, cargo militar, cargo na marinha, profissões liberais e profissões industriais, manuais e comerciais. Nós não vamos trabalhar em cima de todas, mas daquelas que têm informações realmente mais significativas. No caso, sexo, idade, nível de instrução, ideias religiosas, fortuna, estado moral, classe social, para poder fazer uma comparação depois com o que nós temos na nossa atualidade. Em relação a homens e mulheres, na época de Kardec, o número de homens era muito maior do que o de mulheres, 70%, 70 para 30%. O engraçado é que, embora muitas mulheres participassem das atividades, não necessariamente ao lado de Kardec, mas nos grupos espíritas que existiam em outras cidades, os adversários do espiritismo diziam que a doutrina não podia ser de caráter sério porque era muito grande o número de mulheres que buscavam a doutrina espírita. Olha só, gente, só porque o número de mulheres está aumentando é porque a doutrina não merece crédito. Infelizmente, Kardec não saiu em nossa defesa naquela época, mas ele escreveu alguma coisa a respeito que, se a gente for comentar, vai fugir um pouquinho do nosso propósito hoje. Em relação à fortuna,
O que ele chama de mediocridade não é o sujeito medíocre, mas sim aquelas pessoas que recebiam salários medíocres, que eram a maioria, gente. Olha, aqueles que eram mais pobrezinhos, trabalhadores, mas com renda muito baixa, constituíam a maioria, 60%. Fortunas médias, 20%, indigência, 15%, e grandes fortunas, somente 5%. E é claro que as necessidades e as aflições da vida são muito maiores entre aqueles que estão economicamente mais fragilizados. Isso na época de Kardec. Em relação à idade, a maioria entre 30 e 70 anos, a média de 20 e 30 e o mínimo de participantes entre 70 a 80. E compreende-se isso porque a expectativa de vida naquele ano, 150 anos atrás, não é como hoje. Então, a maioria dos que participavam como espíritas declarados estavam ali na faixa dos seus 30 a 70 anos. Agora, isso é o que nos interessa bastante em relação ao estado moral. Os aflitos constituíam a maioria. Olha que coisa interessante, gente. O que fazia as pessoas buscarem a doutrina espírita era a dor. Tanto é que isso gerou um ditado bastante popular no meio espírita. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E isso já era patente na época de Kardec. Os que não tinham assim, nenhum problema de inquietude, né, de fragilidade emocional, espiritual, 30%, felizes no mundo, 10%, e sensualistas, nenhum. Os que estão de bem com a vida vai muito bem, obrigado, nenhum desses se interessava pelo espiritismo. São informações interessantes. Agora, em relação às ideias religiosas, isso também é algo bastante curioso. Entre os que buscavam, os que se declaravam espíritas ou buscavam o espiritismo, 50% eram católicos romanos, livres pensadores, não ligados aos dogmas. Ou seja, metade eram aqueles que oficialmente ainda se consideravam católicos, mas não frequentavam e nem vivenciavam o catolicismo. Eram apenas os católicos por convenção. Porque ele diz, eles não se sujeitavam mais aos dogmas. Inclusive, os padres que na época de Kardec criticavam abertamente o espiritismo nos seus sermões, nada fizeram do que despertar a curiosidade desses livres pensadores. Por que estão criticando tanto? Eu quero saber o que tem por trás de tantas críticas. E, no fim, acabavam deixando a igreja e frequentando as reuniões espíritas com Kardec. Católicos gregos, 15%, judeus, protestantes liberais, católicos ligados aos dogmas, 10%, protestantes, 3% e muçulmanos, 2%. Mas o que chama atenção são justamente os primeiros. Metade deles, embora oficialmente considerados católicos, na certa batizados e registrados na igreja, já não aceitavam mais os dogmas que a igreja impõe. Agora, outra informação interessante era o nível de instrução dos que se diziam espíritas na época de Kardec. Nós podemos observar que entre os iletrados e os semiletrados são apenas 16%. Nós temos os sábios oficiais, que são palavras usadas por Kardec, mas nós não sabemos exatamente o que ele quis dizer com sábios oficiais. Instrução cuidada, 30%, simples letrados, mais 30%, instrução superior, 20%. Então, de cada 100 espíritas naquela época, apenas 16 não tinham instrução cuidada. Isso é bastante significativo.
Ele comentou algumas coisinhas a respeito desses resultados. Os mais refratários às ideias espíritas são os sensualistas e as pessoas cujos únicos pensamentos estão concentrados nas posses e nos prazeres materiais, seja qual for a classe a que pertençam, o que independe do grau de instrução. Muito bem colocado. Independe da classe social e do grau de instrução. Em resumo, o Espiritismo é acolhido como um benefício pelos que ele ajuda a suportar o fardo da vida e é repelido ou desdenhado por aqueles a quem prejudicaria no gozo da vida. Quem está muito bem, obrigado, não tem nenhuma preocupação com o que vai ser depois. A esses Kardec denominava de sensualistas. Pois bem, agora vamos para o Brasil. Os dados que nós temos a respeito dos espíritas e de outras religiões têm como base o censo realizado pelo IBGE em 2010. No próximo ano, 2020, teremos outro. Só que a metodologia utilizada pelo IBGE, acredito que os monitores do IBGE passaram na casa de todos, mas nem todos responderam ao questionário completo. E somente no questionário completo é que se perguntava qual a religião professada. Alguém aqui respondeu o questionário completo no censo do IBGE em 2010? O César, porque era assim, aquele aparelho que eles traziam, onde as perguntas eram feitas e já lançadas, ele estava programado para fazer o questionário completo somente de 10 em 10 casas. Então, eu não tive a sorte de cair nesse questionário completo, então não pude declarar oficialmente que sou espírita. Mas há todo um procedimento, há todo um embasamento matemático e científico por trás dessas amostragens realizadas pelo IBGE. Então, pelo censo de 2010, o número de espíritas em 2000 era saiu um pouquinho borrado, de 1,3%, e em 2010 passou para 2% da população. Então, já aumentou um pouquinho. Ali está em milhões, mas não está aparecendo exatamente quanto. Agora, em relação a homens e mulheres, é notório que o número de mulheres é muito mais acentuado no momento do que na época de Kardec. Nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de estudo, na atividade assistencial, o número de mulheres é muito maior do que o número de homens. É porque as mulheres são mais fragilizadas? São mais fraquinhas? Não. Leon Denis trabalha muito bem sobre a questão da mulher do espiritismo, no Espiritismo, no livro No Invisível. E a resposta é pela sensibilidade. A psicologia mais sensível, justamente pela tarefa da mulher na maternidade, fazendo com que ela tenha uma busca quase doida, para falar a verdade, de buscar algo além. E é esse algo além da matéria que faz com que as mulheres estejam em maior número nas casas espíritas. Isso não precisa nem fazer conta, que só de bater os olhos a gente acaba sempre verificando que a verdade é essa. Então, esse aspecto mudou um pouquinho em relação ao tempo de Kardec. Agora, os espíritas por região. Em porcentagem, a região sudeste está disparada na frente, e entre os estados da região sudeste, proporcionalmente, o estado com o maior número de espíritas, por incrível que pareça, é o Rio de Janeiro, gente. Depois vem o centro-oeste, sul, norte e nordeste, nem 1%.
Agora, em relação ao nível de instrução, que é outro aspecto bastante significativo. Quase 37% dos espíritas têm o ensino médio completo e superior incompleto. 31,5% com superior completo. Depois vem o fundamental incompleto. O fundamental completo com o ensino médio incompleto. Sem instrução ou não determinado, somando ali aproximadamente 2,3%. Então, olha que coisa interessante, gente. A cada 100 espíritas, somente 2, aproximadamente, não tem instrução alguma. E nesse cenário, a maioria ou tem superior completo, ou tem o ensino médio completo, mas não terminou o ensino superior. Isso é muito significativo. Em relação à alfabetização, isso é impactante, gente. A cada 100 espíritas, somente 1 não é alfabetizado. Em relação à renda mensal, só que na época, no ano 2010, o salário mínimo era de R$ 510, então essa contagem foi levada em conta esse valor do salário mínimo. Olha, agora nós estamos com quase o dobro, né? Como cresceu. Pois bem, como a gente costuma dizer na estatística, diante desse quadro, vamos deixar as beiradas de lado e vamos ficar com o meio. Então, entre os declarados espíritas, no censo de 2010, nós temos ali um valor significativo de 1 a 2 salários mínimos até de 5 a 10 salários mínimos, que são as colunas mais altas. Não significa que esses que têm mais de 10 salários mínimos como renda mensal estejam numa boa, né, gente? Porque tem muita gente hoje que está ganhando muito bem, mas está tão endividado que não há possibilidade alguma de nenhum planejamento futuro. Então, o que diz respeito aqui é apenas isso, que é uma contagem oficial do IBGE, que é a renda mensal, mostrando que todos os que se disseram espíritas estão dentro de como diz Kardec, né? Não temos uma subsistência medíocre, como ele usava na época. Outra informação interessante é por faixa etária. Embora a contagem tenha utilizado desde os pequenininhos, mas eu peguei somente dos que têm 15 anos ou mais. Porque o que chama a atenção da gente, novamente, gente, tirando as laterais e ficando com o miolo do gráfico, é que de 25 anos para frente até aproximadamente 70 anos, é a grande maioria dos espíritas, ou seja, aqueles que ainda estão na fase economicamente ativa. Então, está dando para juntar as coisas? Os espíritas atualmente, economicamente ativos, uma renda familiar razoável e com instrução, isso é um peso gigantesco para esse momento que estamos vivendo. Então, vamos lembrar desses 3 fatores. Idade ativa, economicamente ativa, renda familiar razoavelmente adequada e instrução elevada. Agora, vamos dar uma espiadinha aqui nesse mapa do IBGE. Esse mapa é um cartograma que mostra para a gente onde está a maioria dos espíritas no Brasil. Onde está a maioria dos espíritas no Brasil? Aonde? No Triângulo Mineiro. Quem viveu lá? Chico Xavier. E claro, nesse entorno, Triângulo Mineiro, e no entorno sul de Goiás, norte do estado de São Paulo. E olha que informação interessante, gente. O sul do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma irmã que mora numa cidadezinha com aproximadamente 3 mil habitantes. Aqui, olha. Que é 60 quilômetros de Itapeva. Se chama Bom Sucesso de Tararé.
quase já na divisa do Paraná. Lá não tem centro espírita. E aí se você abrir uma casa espírita, porque a religião dominante é evangélicos e católicos. E eles construíram uma igreja nova na cidade tão grande que acho que a população inteira da cidade cabe dentro da igreja. Então nós vemos, agora dá uma espiada na região norte, gente, olha, mas até na Bahia, até o norte de Minas Gerais e o Divaldo Franco. Só que na Bahia, todo dia é dia de alegria, e há a questão do sincretismo religioso, né? A mistura das práticas católicas com candomblé, umbanda e outros mais. Então, a gente vê que ainda falta resultados mais significativos. Olha a região norte, gente. Quase zero. Então, aí vem uma pergunta bastante interessante. Vamos fazer um mutirão de catequização espírita no Brasil inteiro? E aí, eu me lembro, quando eu vi esse mapa pela primeira vez, eu me lembrei de um lindo caso de Chico Xavier. Algumas pessoas que saíam de São Paulo, sobretudo, iam para Pedro Leopoldo, uma cidadezinha bem de interior de Minas, próximo a Belo Horizonte, ficavam encantadas, né, saindo daquela correria de São Paulo, ficavam encantadas com a vida tranquila em Pedro Leopoldo. E ainda mais com a presença de alguém como Chico Xavier. E um deles chegou para o Chico e falou: Chico, eu e minha família já decidimos. Nós vamos voltar para São Paulo, vamos vender tudo que nós temos e a gente vai se mudar aqui para Pedro Leopoldo para ficar mais perto de vocês, de você. E ele respondeu: não faça isso, meu filho, não vai dar certo. Emmanuel está aqui me dizendo ao ouvido que muitos mourões juntos não fazem uma boa cerca. Olha o peso dessa frase, gente. Será necessário que realmente os espíritas fiquem todos concentrados no Triângulo Mineiro? Todos concentrados em Salvador, aos pés do Divaldo? Todos concentrados no Rio Grande do Sul? Ou então todos concentrados lá no Pará, em volta do Alberto Almeida? Não. É preciso que realmente a gente se espalhe. E o engraçado é que, na época de Kardec, também escreviam para ele relatando esse mesmo problema, ou essa mesma vontade de estar mais próximo dele na França. Olha o que ele respondeu. Dir-se-á que o devotamento consiste em tomar o bastão de viagem para ir pregar pelo mundo até onde chegar? Não, por certo. Em qualquer lugar onde se esteja, pode-se ser útil. Uai, uai. O verdadeiro devotamento consiste em tirar o melhor partido de sua posição, pondo a serviço da causa espírita, o mais utilmente possível e com discernimento, as forças físicas e morais que a providência concedeu a cada um. Então é preciso espalhar mais sementes. Por isso que no momento em que estamos, o trabalho de divulgação espírita é de peso. Seja através de palestras públicas, seja através de outras modalidades de eventos, como tem aparecido tantos. E hoje a gente tem os recursos da internet, seja através de livros, jornais, revistas, grupos de estudos. Quanto mais, melhor, mas não no sentido de catequizar. E é um trabalho que ainda vai demorar muito tempo. E isso Kardec já tinha tão bem delineado na sua visão do futuro da doutrina. E aí vem uma pergunta, cuja resposta, ao mesmo tempo, é fácil e difícil de responder. No momento difícil de aferição de valores pelo qual estamos passando, a caminho de uma nova era,
quais os desafios para o verdadeiro espírita no século 21. Mesmo para aqueles que estão chegando agora, mesmo para aqueles que se digam apenas simpatizantes da doutrina, ou mesmo para aqueles que estão firmes na sua crença religiosa. Como cristãos, qual é o nosso desafio? E como nada é por acaso, caiu nas minhas mãos esse livro, Caminho Espírita, de Chico Xavier, por diversos espíritos. E ao abrir, ocasionalmente, caí nessa lição. Na lição 22, Identificação Espírita, do Albino Teixeira. O espírita é aquele servidor do Evangelho, que no campo da observação, lê tudo, ouve tudo, vê tudo e analisa tudo, mas retém apenas a substância que lhe seja de proveito real. Como diz o apóstolo Paulo, que a gente procure de tudo, mas nem tudo me convém. Né? Mas se a gente trocar o espírita pelo cristão, também está valendo. Porque o cristão, e no caso o espírita, é um servidor do Evangelho. Na esfera da vivência, respeita a todos, serve a todos, lida com todos e trabalha na senda de todos, mas permanece tão somente com aqueles que estão procurando o caminho de acesso ao reino de Deus. Não o isolamento, mas a convivência fraterna e respeitosa. Entre a observação e a vivência, ele pratica todo o bem que pode, onde pode, como pode e quanto pode. Foi o que Kardec disse. Em qualquer lugar onde estejamos, nós podemos ser úteis à causa espírita, o que significa a causa do Evangelho. Em suma, é possível identificar o espírita como um companheiro de Jesus Cristo na experiência humana, que nem sempre faz aquilo que quer, mas faz constantemente aquilo que deve. E o que é que Kardec falou lá nos nossos primeiros slides? As nossas obrigações são de natureza moral. É obrigação moral. E quando dizem que Chico Xavier estava meio desnorteado quando ele escreveu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Agora vamos ver bem essas duas denominações para o nosso país, que é a maior nação espírita atualmente. O coração do mundo, o coração é o símbolo de qual sentimento? O amor. E Pátria do Evangelho é local de trabalho ou é estância balneária? É local de trabalho. Então nós estamos aqui reencarnados como espíritas no Brasil para trabalhar com amor. Essa é a pátria do Evangelho. Né? Por isso, Kardec nos diz, resta aos homens um imenso progresso a realizar. Fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. O bem-estar material nós já alcançamos, graças à aplicação da inteligência dos homens, no desenvolvimento das ciências, das artes. O bem-estar material, embora com muitas desigualdades ainda, mas esse nós já alcançamos. Mas nós podemos dizer que estamos vivenciando uma época de bem-estar moral, gente? De forma nenhuma. Todos nós sentimos uma inquietude, um descontentamento, um cansaço, um desânimo íntimo avassalador. E precisamos estar firmes para que a gente não seja levado por essa onda. Então, esse bem-estar moral só vai ser conquistado através da vivência das virtudes evangélicas. Solidariedade, fraternidade, caridade. Agora o foco é dentro da gente.
Pois bem, no coração, ainda bem que vocês não conseguem sentir e nem isso é projetado, porque meu coração está a 1000, gente. Exatamente entre 10 e 11 horas da manhã, há 150 anos, Kardec encerrava sua tarefa aqui na Terra. O nosso sentimento de gratidão para este Espírito, apóstolo do Cristo, é incomensurável. Portanto, nós só temos que agradecer. Mas só agradecer de braços cruzados não traz resultado algum. Nós precisamos trabalhar. E ter em Kardec o nosso modelo. O nosso modelo como espíritas. Allan Kardec faz muita falta ao movimento espírita, porque ele ainda é o ilustre desconhecido. Nós conhecemos tudo a respeito das nossas preferências em relação a oradores, palestrantes e escritores espíritas. Conhecemos a vida deles de cabo a rabo, mas não conhecemos quase nada sobre os testemunhos de Allan Kardec. A pessoa que ele foi, a sua personalidade, a sua fineza de espírito, de educação, que nós temos muito a aprender com ele. Então, eu coloquei aqui umas palavras do Espírito Viana de Carvalho, no livro Espiritismo e Vida, onde ele faz um tributo a Allan Kardec. E o resumo deste tributo está no nosso jornalzinho deste mês, o Girassol, neste mês de março, onde ele termina com essas palavras: glória, pois, a ti, Allan Kardec, os beneficiários do teu esforço grandioso, encarnados e desencarnados, saudamos-te e homenageamos-te, rogando ao Criador que te abençoe sempre e sem cessar. Glória a ti, Allan Kardec. Viva Allan Kardec! E que de onde este nobre espírito esteja, que ele possa abençoar esta casa espírita centenária, auxiliando, fortalecendo e encorajando os seus trabalhadores no campo material e no campo espiritual. Que possamos, finalmente, neste dia tão significativo para o movimento espírita, rememorar a desencarnação de Kardec, que morreu em pé e trabalhando. Muito obrigada. Bom dia.